E aí, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Deve ter ficado muito alto esse som aqui. Vamos pensar de novo, estou pensando que eu estou no fim do mundo aqui. Vamos começar de novo. Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente está começando mais uma aula aí de mercado de capitais. Agora aqui são por volta das 18 horas, eu acho. Eu já mandei esse vídeo aí para vocês, na verdade, os slides para vocês. Espero que curtam. O momento agora de aprendizado que a gente está passando é interessante, pessoal. Vocês, nós ficaremos na história. Falando de economia, falando de mercado de capitais, nós vamos abordar um tema muito interessante hoje, que é o modelo de precificação de ativos financeiros. Que bicho é esse? Com certeza vocês vão entender muito bem o que é isso aí. Aproveito para desejar a vocês aí, né, chegando no final de semana aí, um resto de dia maravilhoso, uma sexta-feira, um sábado, um domingo aí que sejam especiais. Aproveitando também para pedir para que vocês curtam esse vídeo lá no YouTube, que eu vou deixar ele para vocês aí, e não deixe de assistir também, porque afinal de contas a gente está preparando com muito carinho esses vídeos para vocês. E se tiver alguma sugestão, alguma coisa aí que a gente possa melhorar, fique à vontade. Como eu falei, eu estou lançando aí um visual sempre com boné, com algum outro tipo de uma boina, porque minha mente brilha muito aqui na luz. E aí o meu diretor aqui falou para eu usar um boné que fica melhor. Acredito que a iluminação já tenha melhorado, investi uns 15 mil reais numa iluminação top aqui. E vamos seguindo em frente com essa aula, que eu garanto que a gente vai aprender bastante aí. Então vamos lá, hoje nós vamos falar do seguinte tema: Capital Asset Pricing Model. Que nome esquisito é esse, gente? Nada mais do que modelo de precificação de ativos financeiros. Nada mais do que isso. Mas também não entenderam nada, né? Mas vamos começar a fazer umas contextualizações que vocês vão entender melhor. Vamos entender da seguinte forma. Antes de entender esse modelo de precificação de ativos financeiros, a gente tem que entender dois conceitos que eu já falei na aula anterior, importantes sobre risco. Todo mundo sabe que o melhor investimento é aquele que eu tenha o maior rendimento com o menor risco possível. Isso aí qualquer criança sabe. Só que hoje no mercado existem dois riscos que a gente está submetido. O primeiro deles é o risco sistemático. Esse risco, gente, ele está muito ligado à economia, ao momento que a gente está vivendo agora. Não se esqueçam, um risco sistemático. Então, assim, a economia interfere bastante nesse indicador aqui, ó, certo? A economia interfere bastante nesse quesito. Por quê? Qualquer efeito externo que tiver, ele pode impactar no resultado da empresa, ou seja, do ativo. Exemplo, pode aumentar preço, né? Isso pode acontecer também. Como eu citei anteriormente em algumas aulas aí, eu estava feliz da vida lá com os preços das ações aí da Centauro, que ela fez uma parceria com a Nike, saltou de 30 para quase 50 reais. Pena que a alegria dura pouco, né? Como diz o outro, a alegria de pobre dura pouco. Mas depois que veio o coronavírus, o impacto do petróleo, essa ação que estava em torno de 48 reais caiu para 30 reais. É hoje um investimento que eu mais estou perdendo dinheiro aí. Estou chateado com isso? Sim, com certeza. Porém, não estou preocupado porque eu sei que a médio e longo prazo, como vocês virão, a Centauro, como outras empresas do varejo, elas vão recuperar esse valor aí, se não aumentar mais ainda. Percebam que eu moro num lugar que faz muito barulho, isso porque a gente está como se diz, na quarentena aí, imagina se não tivesse. Então, aqui é um lugar bem movimentado. Mas vamos seguindo em frente aí. O risco não sistemático, esse aí ele depende da empresa, do ramo de atividade que a empresa está, do segmento. Então depende muito mais da gestão e ela é geralmente impactada por essa questão aí. Vamos pegar um exemplo claro. Nesse momento agora,
algumas empresas conseguem sobreviver bem, mesmo com toda essa queda aí da bolsa. Por exemplo, eu tenho duas ações aqui que elas perderam, mas não estão vermelhas, que são as ações baseadas em dólar, que é IVVB11 e uma empresa que chama WEG 3. Essa é uma empresa que fabrica motores. Não vou entrar em detalhe, mas só para vocês entenderem. Então, esses dois tipos de risco eles interferem no resultado do ativo. Ou seja, por isso que uma carteira, como eu sempre venho falando para vocês, ela tem que ser diversificada. Vocês não podem colocar todo o seu, como se diz, né, todos os seus ovos numa cesta só. Pegaremos um exemplo bem simples. Se eu tivesse colocado 100% da minha carteira ou do dinheiro que eu tenho para aplicar em Magazine Luiza, no Via Varejo e na Centauro, eu teria perdido acumulado 66% do valor que eu apliquei. Isso quer dizer que se eu tivesse aplicado R$1.000, eu estaria hoje com R$440. É muita grana indo embora. Como eu diversifiquei bastante essa carteira, minha perda hoje ela está em torno de 16 a 17%. É muito ainda, mas já chegou a 30% quando a bolsa estava derretendo lá há uma semana, 2 semanas atrás. Então, entendido o que é risco sistemático e não sistemático, a gente pode seguir em frente aqui para vocês entenderem melhor como que funciona essa questão aí do Capital Asset Pricing Model. Vamos lá. Outra coisa importante, gente, na vida, isso aqui ele está usando para mercado de capitais, mas na vida isso é importante. Nos investimentos, o que é confortável raramente é lucrativo. Esse foi o Robert Arnott. Ele é um investidor norte-americano e autor de artigos e livros sobre investimentos. Vou até repetir, nos investimentos, o que é confortável raramente é lucrativo. Na vida, manter-se na zona de conforto raramente vai levar a gente a resultados extraordinários. Então, mais ou menos essa é a comparação que eu faço com o dia a dia. Infelizmente, não tem colheita sem antes plantar. Por isso que a gente tem que estar sempre ligado e estar preparado para enfrentar os desafios que a vida nos oferece. Seja você aí buscando algo melhor no seu crescimento profissional e pessoal, e seja também buscando algum crescimento aí no seu patrimônio, que é o caso que ele está falando. Então, se quer ganhar dinheiro, tem que correr risco. Se quer crescer, tem que sair da zona de conforto. É simples assim. Para vocês entenderem um pouco melhor agora a questão do objetivo dessa disciplina, do objetivo desse tema aí, que é a precificação de ativos financeiros, a gente vai basear que todo ativo ele parte de um preço atual para um preço-alvo. Então, geralmente o investidor, quando ele vai comprar uma ação, ele vai pensar antes o seguinte: essa ação pode chegar até quanto? Qual é o valor desse patrimônio, melhor, desse ativo agora, e considerando, né, as projeções do mercado, até onde eu posso chegar. Então, vamos pegar um exemplo aqui da XP. A XP, ela fez uma avaliação aqui da Via Varejo, que é a empresa, né, que é dona aí da 4 empresas grandes, mas vamos pegar 2 aí, que é Ponto Frio e as Casas Bahia. Aqui você começa a perceber que ele já começa falando que após alta de 154% em 2019, ele ainda prevê que ela pode crescer até 21% agora em 2020. Essa previsão foi dada no dia 21 de janeiro, lembrando que nesse período estava tudo mil maravilhas. Não existia risco nenhum, todo mundo feliz, o coronavírus era algo bem isolado aqui do Brasil, do mundo, então isso não ia afetar ninguém. Ninguém estava falando de petróleo, então ia ser o ano perfeito. Só que, como eu falei atrás lá, tem aquele risco sistemático. Algo aconteceu aí na economia mundial, primeiro a questão do petróleo, depois o impacto do coronavírus, que ele foi se alastrando e muito rápido, que fez a bolsa, que fez o mercado financeiro
despencar e estar na situação que hoje está. A pergunta é, e você? Você acredita que a Via Varejo ainda vai chegar em R$17 até o final do ano? Depois você comenta isso aí comigo, manda uma mensagem lá. Você compraria a ação da Via Varejo hoje? Vamos verificar em que preço que ela está? Lembrando que nesse período aqui, acho que vale em torno de R$14. Agora, ela está em R$4,41. Poxa, caiu bastante, hein? Se eu for falar de quanto eu tinha, ou qual era o valor que eu tinha comprado essa ação, eu perdi 66%. Dá uma dor no coração terrível. Como eu estou meio que zerado aqui, eu não compraria mais. Porém, se eu tivesse dinheiro em caixa, com certeza eu compraria mais alguma coisa. Ela publicou agora um balanço aí que deu uma aquecida aí de novo nessa possibilidade aí de aumentar e de crescer nos próximos 12 meses, mesmo com esse momento crítico que a gente estava. Abre parênteses. Tudo vai depender, gente, de como a gente vai sair dessa fase de combate ao coronavírus. Portanto, tudo aqui não é, ou seja, não tenho bola de cristal, não estou recomendando ninguém para comprar. Se eu tivesse grana, esperaria mais uma semana e compraria, está muito barato. E essa empresa vai crescer, gente, não tenho dúvida. Vamos lá. Aqui ele está mostrando que, pegando um exemplo, aqui já estava baixo, em torno de R$5, e ela caiu mais ainda. Então, quer dizer, toda a previsão que o guruzinho lá da XP fez, com certeza nem ele tem bola de cristal. Porém, dificilmente ele preveu que ia acontecer um desastre desse aí. Agora, para aprendizado, vamos pegar esse valor de R$17 e quando for em dezembro, independente de onde a gente estiver, se vocês se lembrarem, passa para mim, olha lá, professor, ó, o cara tinha razão, ela foi para R$17. Então, ó, professor, ela aumentou para 20. Ou então, capotou, não cresceu mais, a empresa realmente perdeu todo o valor de mercado que ela tinha. Que isso eu duvido que vai acontecer. Eu tenho certeza que ele vai crescer alguma coisa aí além desses R$4, certo? Então, uma vez que você tem o preço-alvo de um ativo, você vai ter que comparar ele com o mercado. É simples assim. E comparar esse preço-alvo com o ativo, eu quero abrir outro parênteses para vocês entenderem outro conceito. Como eu falei e sempre vou falar, todo mundo, todo investidor, ele quer correr o menor risco possível no mercado e ganhar o máximo de dinheiro possível. Isso é regra básica. Então, eu também quero. O que esse cara faz? Então, ele pega aí um ativo aí com uma previsão de crescimento aí de 17%, esse exemplo, e vai verificar no mercado. Ele vai procurar o que a gente chama de ativos livres de risco. Ou seja, aquele que não tem risco nenhum. Exemplo, investir em caderneta de poupança. Como eu falei para vocês, o risco daí praticamente zero. Zero, zero, zero. Aplicar também qualquer renda fixa voltada para o CDI, para a Selic, também é zero. Vamos entender melhor. Aqui tem um painelzinho aí com alguns exemplos. Com certeza o meu vídeo vai tampar algumas informações, porém no slide está bem claro lá. Vamos lá. CDI. Olha o CDI aí. Em 2020 ele está 0,23%. Ou seja, se você investir alguma coisa hoje, você vai ganhar 0,23% no acumulado do ano aí, considerando esse histórico aí de 2020. Se você investir na Selic, na poupança, vai dar um pouquinho maior aí, 0,29%. Então, algo próximo de 0,30%, que também é algo bem interessante, você não vai perder nada. Quando você olha para o Ibovespa, infelizmente, se eu tiver, vamos continuar com o exemplo da Via Varejo, com a expectativa de crescer 21%. Eu já estou projetando neste momento uma perda de 35% aqui na Via Varejo. Então, percebam que aqui não precisa nem de fazer conta, como eu falei para vocês. É melhor continuar com a Via Varejo do que investir no Ibovespa. Como eu falei,
ele vai sempre comparar o seu preço-alvo, o ativo que você tem, com outros ativos. Primeiro, os livres de risco, que é o CDI. No próximo slide vocês vão entender o conceito. E a poupança. E também o Selic. Então, tudo isso aqui são os ativos livres de risco. E vão pegar também alguns ativos que são os mais importantes no mercado, que é a Ibovespa. Então, o que é melhor? Ir lá e comprar todas as ações que estão no Ibovespa lá, que geralmente são 50, 100, mas geralmente a análise que eles fazem é em cima de 50, que é o top 50 lá do Ibovespa. Então, vai comprar essas aqui, deixar meu dinheiro ali, eu vou arriscar criar uma carteira de outras empresas que eu acredito que pode entregar um resultado melhor. Vamos entender um pouquinho o conceito disso lá na frente. Primeiro, ativo livre de risco. O nome já diz, é um investimento que proporcionará ao seu proprietário ganho sem estar imposto às incertezas de mercado da empresa. Com certeza, quem tem dinheiro em renda fixa está dormindo sossegado nesse período agora de crise do coronavírus. O CDI nada mais é que o Certificado de Depósito Bancário. Títulos emitidos pelas instituições bancárias para captar ou aplicar recursos. Resumidamente, gente, essa é a taxa de juro que o mercado financeiro utiliza para negociar. Se o Itaú empresta um dinheiro para o Santander, a base que ele vai utilizar é o CDI. E lembrando que CDI anda praticamente colado no Selic. Depois vocês voltam lá e dão uma olhada no slide anterior, vocês vão perceber que está sempre 0,29, 0,28, 0,29 e assim vai. A caderneta de poupança, ela é oferecida a pessoas físicas também, a pessoas jurídicas, e com todas as garantias possíveis aí. Porém, como eu falei para vocês, o retorno desses investimentos aqui é praticamente zero. Se você entrar com inflação e um monte de coisa, você está apenas guardando dinheiro. Bonitinho isso aqui, né? Eu nem sabia que tinha. Vamos lá. Agora, todo investidor, ele é livre para escolher o que ele vai fazer. Então, ele sabe que ele não quer correr risco e ganhar o máximo possível. Porém, todo investidor sabe também que quanto maior o retorno, maior o risco do investimento. E que investimento sem risco não vai corresponder a ganhos satisfatórios. É simplesmente você pegar R$100 vezes 0,23% aí e ver o que isso vai dar para você aí. Nada. Então, o mercado de capitais, ele geralmente vai avaliar o quê? O retorno esperado em função do risco. Ou seja, eu vou pegar aquele capital que eu tenho, aquele ativo que eu tenho lá, que eu quero investir, no caso via varejo, e verificar, ele vai me dar um retorno bacana? E eu vou comparar ele com o que eu tenho livre de risco, que é caderneta de poupança, que é a taxa do CDI, Selic. Eu vou olhar um histórico aí de 18 meses aí da cotação desse ativo que eu tenho e vou comparar ele também com o que está no mercado financeiro que tem risco, que no caso é o exemplo do Ibovespa. Se, é bem simples, se eu perceber que o Ibovespa está dando um retorno acima do que eu tenho nesse ativo, obviamente eu vou arriscar na Ibovespa. Vamos entender melhor no gráfico a seguir. Olha esse exemplo aqui, eu peguei a Via Varejo, que é esse gráfico maior aqui, ó, certo? Então vocês percebem que ela está variando bacana, caiu feio agora, né? E depois tem esse menorzinho aqui, ó, que é o Ibovespa, a bolsa. Sem fazer conta, sem olhar nada, com certeza investir na Via Varejo é muito melhor do que comprar o Ibovespa, certo? Então, agora vamos entrar no negócio para pirar a cabeça aí, mas é bem simples. Depois que você obtém os dados históricos, você vai calcular o alfa e o beta por regressão linear simples. Meu Deus do céu! E a aplicação da ferramenta estatística trará resultados que permitirão a análise da correlação entre a base e a empresa. Vamos esquecer esse blá 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 e entender o seguinte: se você calcular o beta, jogar na fórmula, como tem um simulador, quando o beta der acima de zero, pode enfiar a cara aí nesse ativo aí, que no caso é a Via Varejo, que o resultado vai ser positivo.
É simples assim. Por isso que eu não vou ficar perdendo tempo ensinando vocês o que já está pronto aí em vários sites que você pesquisar e com uma simples análise você consegue entender. Como eu falei para vocês, é entender que existe um conceito no mercado que é o modelo de precificação de ativos financeiros, onde você pode comparar esse ativo que você quer investir com o mercado. Simplesmente isso. Investir fazendo análises comparativas. Todas estão prontas na internet. Quer fazer cálculo para aprender? Ótimo, faça. Então vamos lá. Aqui tem um simulador bem simples. Eu vou explicar no detalhe para vocês. Aqui geralmente as taxas de retorno aqui, ó, é o que cada carteira vai me entregar. Então vamos pegar um exemplo que seja via varejo. Olhando para 3 anos atrás, ela me deu um rendimento anual de 9%, no segundo ano 9,8%, no terceiro ano 11%. Quando eu olho para o Ibovespa, o retorno do Ibovespa no mercado foi 9,3%, 9,9% e 10,2%. Também foi um rendimento muito bom. A taxa livre de risco foi 8%. Sem fazer muita conta aqui, você já consegue perceber que a minha carteira está bem melhor do que as outras duas ali. Porém, vamos entender. Esse simulador, depois vai estar no Excel para vocês, você só vai substituir o retorno que você quer. Por exemplo, na carteira que você quer analisar, olha o histórico e coloca aqui. Pega o histórico do Ibovespa, coloca aqui e depois o CDI. Lembrando que esse CDI aqui é louco, não existe esse 8% mais, galera. Se der muito agora é 3,7%, 4%, a metade disso aí. Então quer dizer, agora acima é possível acontecer. Depois que você faz isso aqui, ele vem para cá, ó. Ele vai te dar as taxas médias. As taxas médias aí. Então, esse aqui é o retorno do seu investimento, o histórico dele, aqui deu 10% na média. O retorno previsto aí do mercado aí está em torno de 9,8%, que é o Ibovespa. E esse aqui é o fixo, que é aquele livre de risco de 8%. Fantasia danada, não tem mais esse tipo de retorno no mercado. Depois você vai jogar numa fórmula aqui, que é o beta é igual o retorno do seu investimento menos o retorno livre de risco dividido pelo retorno previsto no mercado lá do Ibovespa e menos o retorno fixo. Isso vai dar um resultado bacana aqui em cima. Logo, seu beta vai ser 1,083. Como eu falei para vocês, gente, não precisa nem sofrer. Continua investindo na Via Varejo. Se você quiser ter a certeza, é que aqui sai o beta. Ó. Vocês precisam fazer conta? Entenda essa fórmula, coloque, só substituir aqui. Lá em cima, automaticamente, ele já vai dar todo o resultado que vocês querem. Como eu falei, vou encaminhar isso para vocês pela internet. Ou desculpa, no Excel. Vai ter uns 2 exercícios lá para vocês fazerem para fixar essa disciplina. Então, quando você olha, aqui a gente descobriu o beta, que é muito importante. Porém, como eu falei para vocês, beta positivo, com certeza o resultado é positivo. E quando você vai pegar agora para calcular um modelo de precificação dos ativos financeiros, que é o tal do CAPM, que está falando KPM, ele deu 9,95% na média. Vale a pena? Esse ativo vai te dar um retorno ainda projetado aí em torno de 9,95%. Ou seja, você vai continuar ganhando mais ou menos igual você estava ganhando. Quando você jogar aquele resultado lá, esse resultado aqui, ó, o 0,29, os 4%, aí você vai ver que aqui vai crescer mais ainda. Porque ele vai mostrar para você que o ativo que você está investindo hoje é bem melhor. Como eu falei, gente, não precisa fazer muita conta aqui não, ok? E agora, galera, aproveitando esse momento, reforçando a questão de ficar em casa, é claro que hoje a gente está numa bifurcação, tem 2 caminhos a seguir.
precisa voltar a trabalhar, porque muitos pais de família têm que cuidar da sua família e precisa acabar com essa crise desse coronavírus. Eu realmente estou numa situação aqui difícil de entender. Porém, passando do princípio que eu estou desempregado, considerando que a minha maior renda não vem de dar aula, é doloroso você perceber que agora a gente não tem muita perspectiva no mercado aí, com o risco de aumentar o número de pessoas desempregadas. Então, peço que reflitam bastante sobre esse momento, usem como aprendizado. Se alguém com certeza está nessa situação aí de aflição, de preocupação, com certeza tem que ter. Agora é o momento da gente se unir, tentar negociar também com outras empresas aí que vão mandando os boletos aí na loucura. Liguem para os bancos, conversem com a galera, que eu acho que é nesse momento que a gente vai entender, certo? Aproveito para pedir para vocês curtirem a minha página aí e façam um comentário se gostou, se esse modelo de vídeo é bacana, se vocês preferem aquele outro modelo lá que eu sigo um exemplo dos EADs aí de algumas outras empresas. Eu particularmente prefiro daquela forma, porém falta ainda uma tecnologia melhor para que o vídeo fique melhor. Então, galera, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.